Estamos chegando no final do ano e nesse período é que o pessoal percebe que teve muitas promessas de final do ano passado que não cumpriram. E se teve um ativo que não cumpriu suas promessas, esse é o Bitcoin. Porque a galera tá com as estimativas lá em cima com relação a essa criptomoeda. Só que parece ela não se valorizou como esperado. A galera esperava que o Bitcoin ia a 90, 100, 150 mil dólares. Só que isso não aconteceu, pelo menos até agora, porque um movimento de alta pode começar e é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Por isso, se curtir esse tema, já te convido a deixar o like logo de cara. Meu nome é João Liz, caso você não me conhece, bora começar. Não é segredo pra ninguém que apesar do Bitcoin ter subido esse ano, ele não cumpriu tudo o que prometeu. Até porque muita gente cotava ele para 100, 120 mil dólares. Porque principalmente por três indícios. Nesse ano aconteceu o halving do Bitcoin, como também o primeiro ETF e os ETFs do Bitcoin. Por último, também aconteceu o corte dos juros americano. E esses três fatores davam um indício que a direção do Bitcoin nesse ano era para cima e muito lá em cima. O que fez muita gente se frustrar esse ano. E confesso que eu também cotava o Bitcoin lá para cima. Só que não dá pra gente fugir dos fatos. O que aconteceu foi que o Fed, um órgão que é como se fosse um banco central nos Estados Unidos, ele segurou ao máximo o corte de juros americanos e só foi cortar recentemente. E isso foi um fator decisivo, porque fez o investidor, na média, preferir investir em ativos mais seguros, como o próprio título Tesouro Americano, que teoricamente é o investimento mais seguro do mundo, deixando de lado investimentos como o próprio Bitcoin. E quanto aos ETFs e também quanto ao halving ou halving, eles aconteceram normalmente e, claro, ajudaram o Bitcoin, até porque a demanda do Bitcoin continuou bem estável e o volume de negociações aumentou expressivamente. No entanto, é aquilo, quando você coloca as expectativas lá em cima com relação a alguma coisa, algum acontecimento, e aquilo não acontece pela metade, ou chega perto, mas não acontece como você gostaria, você se frustra. E foi isso que aconteceu com a maioria dos investidores que esperavam que o Bitcoin ia subir, porque o Bitcoin até subiu, ele se valorizou cerca de 60% nesse ano, só que ele não cumpriu tudo que o mercado ou os investidores esperavam dele. Aliás, desde o halving, o Bitcoin tem praticamente andado de lado, o que pode e deve mudar nos próximos meses. Isso por uma série de fatores, e o primeiro já é justamente por conta desse início do ciclo de corte de juros, principalmente dos Estados Unidos. A questão é muito simples, o Bitcoin por si só é um ativo que tem como característica que é escasso, digital e descentralizado. Então o desempenho dele por ele mesmo tende a se beneficiar ainda mais quando os governos do mundo todo, principalmente da maior economia do planeta, injetam dinheiro e liquidez no mercado. Porque pensa comigo, quando o Fed, quando essa instituição gigantesca, ela reduz os juros por lá, o que acontece é que o preço do dinheiro fica mais barato. E como você percebe isso quando você vai lá no banco nos States e percebe o crédito, tanto para financiamento, tanto para empréstimo, está mais barato. E ao mesmo tempo que isso acontece, o que acontece é que os títulos públicos começam a pagar menos, o que faz na média que os investidores migrem desses ativos mais seguros para ativos mais agressivos, ativos mais voláteis, como os próprios mercados mais emergentes, como o Brasil, como o México, e também como as criptomoedas, que tem como seu principal representante o Bitcoin. Não à toa, foi na pandemia, quando os governos injetaram uma grande quantidade de liquidez no mercado, que o Bitcoin teve uma das suas melhores valorizações em um curto espaço de tempo. Outro motivo pelo qual podemos entender que a alta do Bitcoin está próxima é o fluxo de investimentos que só tem aumentado, e tudo isso possibilitado pelos ETFs do Bitcoin. Isso porque agora, para se investir no Bitcoin, principalmente para o investidor institucional, ficou bem mais simples. Se antes eles precisariam investigar bem, buscar uma boa exchange, que é basicamente um corretor de criptomoedas, buscar um nome confiável, até porque já tivemos inúmeros casos de golpes de exchanges que se deram muito mal, como a FTX, que daria um bom trabalho de investigação. E não só isso, guardarem esse Bitcoin no wallet, guardar suas senhas, tudo isso daria uma burocracia, um trabalho ainda maior para os investidores institucionais. Só que isso ficou mais facilitado com o anúncio dos ETFs do Bitcoin, porque agora qualquer investidor pode investir através de um ETF no mercado, e esses ETFs com nome de gestoras com grande credibilidade, sendo a principal delas o ETF da gestora dona do mundo, da BlackRock. O CEO dela inclusive mudou bastante o seu posicionamento com relação às criptomoedas. Inclusive ele e a empresa que antes afirmavam que o Bitcoin e as criptomoedas não valiam nada, era um mercado lixo, era muito ligado ao crime organizado, hoje falam que o Bitcoin deve ser o melhor ativo do planeta, isso com relação até ao ouro, ainda mais em momentos de instabilidade geopolítica, algo que até poucos anos atrás era uma fala impensada do tal Larry Fink, que é o grande nome por trás da BlackRock. Segundo ele, a criptomoeda teve um retorno bem melhor do que o dólar e a boa parte dos ativos. Sim, pelo seu viés escasso, a tendência não é para hoje, não para amanhã, talvez nem para os próximos anos, mas para as próximas décadas, que inevitavelmente o Bitcoin rivalize com o ouro. Mas isso é para outro vídeo. Aliás, me conta aqui nos comentários qual a sua visão sobre Bitcoin. Você está investindo, está vendendo? Me conta aí nos comentários. Aliás, se você não investe em Bitcoin, me conta a sua opinião. Você gostaria de comprar? Você não gostaria? Achei um lixo?
me contar aí a sua visão nesse momento. Eu sei que muita gente tem essa visão que o Bitcoin é um ativo nebuloso, que está envolvido com crimes, que vez ou outra aparece em algum golpe. Até porque o Bitcoin, as criptomoedas, as inteligências artificiais, robôs, tudo impossível que as pessoas desconhecem, são utilizados normalmente nesse tipo de golpe. E isso acaba querendo ou não afastando os investidores e as pessoas de conhecerem essa criptomoeda e de investir. Inclusive eu até já pensei como você, mas sabe como é. As pessoas mudam de visão, vão mudando de opinião conforme o tempo passa. E o principal fator que me fez mudar de visão sobre o Bitcoin foi o conhecimento e principalmente sobre o próprio Bitcoin e sua natureza. Aliás, esse é um dos motivos que podemos esperar uma alta do Bitcoin nos próximos meses e inevitavelmente nos próximos anos. Porque diferentemente de 99% das criptomoedas já inventadas e as que ainda serão inventadas, o Bitcoin é praticamente puro. Ele é único e foi criado justamente com esse propósito de ser uma espécie de ouro digital, um ativo extremamente limitado a 21 milhões de unidades que serão mineradas até 2140. Aliás, muitas delas já foram perdidas, e seu poder computacional e sistema são algo de outro mundo, desenvolvido de forma com que nenhum hacker possa burlar esse sistema, nenhum governo possa mexer e colocar seu dedo e comandar o Bitcoin, e muito menos uma empresa privada ou uma pessoa possa comprar ou interferir na governança da criptomoeda, indo justamente na direção da tecnologia, o que impossibilita, por exemplo, que tomem de você, que para tomar bitcoins de outra pessoa seria necessário sua wallet e também suas senhas. Aliás, foi o Bitcoin que abriu a porta para o mundo cripto. Ele tem sido o principal ativo desse mercado nesses anos todos, e esse mercado está apenas no início, porque ele deve continuar se desenvolvendo cada vez mais, explorando áreas como a inteligência artificial, como a realidade virtual, com a tokenização, como o sistema bancário e tudo mais. Por isso, a não ser que haja um computador quântico, uma tecnologia de outro planeta, ou seja inventado uma espécie de outra criptomoeda que funcione melhor do que o Bitcoin, a tendência é de uma adoção e uma valorização gradual dessa criptomoeda. Muitos dizem, inclusive, que o Bitcoin é a maior tecnologia inventada desde a internet. Outros já dizem que ela é uma das maiores da história, se comparando com o fogo, com a roda e com até a agricultura. Mas isso vai depender dos próximos passos do Bitcoin, porque é claro que o tempo é o senhor da razão. Aliás, se você quer entender mais sobre essa criptomoeda, sobre o Bitcoin, mais sobre sua história, seu criador e onde estão todos os bitcoins do planeta, eu tenho dois vídeos bem interessantes que você pode assistir e entender um pouco mais. Eles estão tanto no card como também aqui no link da descrição. E agora eu juro que essa é a última e talvez a principal razão pelo qual poderemos ver uma valorização do Bitcoin nos próximos meses ou até quem sabe no próximo ano, que é basicamente o ciclo da criptomoeda. Se você pegar o histórico do Bitcoin pós-halving ou pós-halving, evento que ocorreu alguns meses atrás, funciona basicamente reduzindo a emissão de bitcoins. A tendência natural é de uma valorização, e isso aconteceu em todo o ciclo, uma valorização rompendo as máximas e se valorizando ainda mais. E se isso aconteceu até agora, a tendência é clara que isso deve acontecer em breve. Não sabemos quando, mas se vai, a tendência é muito forte, porque como diz o ditado, a história não se repete, mas ela rima. E se rimar, muita gente que tem a criptomoeda vai ficar muito contente. Pode fazer um adendo que o Bitcoin é um ativo extremamente volátil, e da mesma forma que ele pode subir agressivamente, ele também pode derreter. Então fique muito esperto e não invista apenas porque viu esse vídeo. Estude bem, essa é a única recomendação que eu tenho para você, que você deve sair desse vídeo para buscar mais conhecimento sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre todo esse mundo digital, porque quer ou não, esses ativos, essas invenções estarão cada vez mais próximos de você no futuro. Agora, se você ainda não deixou, deixa o like, porque isso é muito importante aqui pro canal. Faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, esse assunto de criptomoedas e investimentos faz com que ele chegue a mais pessoas. Além do mais, se você curte esses conteúdos mais relacionados a investimentos no geral e negócios, eu te convido a se inscrever e estar sempre recebendo todas as semanas esses assuntos correlacionados. Enfim, eu te agradeço por estar até aqui, lembrando que estou deixando aqui embaixo dois vídeos sobre o Bitcoin. Vai lá, assiste cada um deles, eu tenho certeza que eles vão te agregar bastante. O vídeo é esse e até a próxima.